Olá, pessoal! Meu nome é Cláudia Rostes Nichelotto e neste vídeo vamos tratar de respeito linguístico e preconceito linguístico. Nossos objetivos são definir respeito linguístico e preconceito linguístico e discutir como promover o respeito linguístico entre todos os falantes. Começamos pela definição de respeito linguístico. Segundo Marta Cherry, a convivência harmoniosa entre as diferentes formas de falar, seja no plano das diferenças entre as línguas, seja no plano das diferenças entre as variedades no interior de uma mesma língua. As diferenças linguísticas em qualquer plano, incluindo o social, caracterizam grupos de falantes e são mecanismos identitários. Então, o respeito linguístico implica a capacidade de ouvir o outro com seus traços característicos, sem emissão de julgamento de valor, sem brincadeiras de mau gosto, sem silenciamento da voz do outro, sem preconceito, sem intolerância, sem bullying. Para haver respeito linguístico, é necessário que haja respeito entre nós, animais humanos, dotados de instinto e razão. O modo como cada pessoa fala espelha a sua história socioeconômica e sociocultural e da sua classe social. Pense um pouco a respeito de como as pessoas falam essas 3 frases aí na tela. 1. Tu vais sair? 2. A gente vamos sair. E 3. Nós vai sair. Como você avalia essas 3 frases? Na perspectiva da gramática normativa, ou seja, da norma padrão, as frases são um erro, tanto na fala como na escrita, por não atender à regra de concordância verbal, que dita que deve haver concordância de número entre o verbo e o pronome sujeito a que ele se refere. Logo, segundo a norma padrão, tudo que não atende às regras gramaticais é taxado de erro. Porém, se formos atrás de boas gramáticas normativas, elas prescrevem o como deve ser e não dizem o que é certo ou errado. Do ponto de vista científico, não há como dizer que uma forma linguística é melhor que outra, a não ser que a gente se esqueça da ciência e adote o preconceito ou o gosto pessoal como critério. Quais são as implicações sociais desse julgamento se nas 3 frases ocorre o mesmo fenômeno gramatical, a não concordância entre o verbo e o pronome sujeito? O nível de aceitação das 3 construções é diferente. As pessoas tendem a aceitar naturalmente o uso de tu vai na fala, mas rejeitam o uso de nós vai e a gente vamos. Se se trata do mesmo fenômeno linguístico, por que essa diferença de avaliação dos falantes? Simplesmente porque o primeiro uso é bastante generalizado entre os falantes do português brasileiro, independentemente do nível socioeconômico e mesmo do grau de escolaridade dos indivíduos. É um uso bastante recorrente no Rio Grande do Sul, para citar um exemplo. Já o mesmo não ocorre com os outros 2 exemplos, que são de uso restrito a um certo grupo social, com baixa ou nenhuma escolaridade e nível socioeconômico também baixo. O que está em jogo aí? Está em jogo o que se chama de valor social das formas variantes. A fala ou a escrita é avaliada ou julgada em função do status social do indivíduo que a utiliza, e não pelas características linguísticas em si. Esse tipo de julgamento revela preconceito linguístico, normalmente por parte daqueles que dominam a norma culta da língua e que, coincidentemente, se situam nos pontos mais altos na pirâmide social. Porém, a língua não pode ser pretexto de exclusão social. O exemplo se refere ao mesmo fenômeno linguístico, a não concordância entre o verbo e o pronome sujeito. Vejamos agora a definição de preconceito linguístico. Diz respeito a qualquer tipo de atitude que leva uma pessoa a discriminar a outra pelo modo como esta pessoa fala.
refere-se ao discurso de ódio e de preconceito às diferentes variedades linguísticas. O preconceito é uma atitude subjetiva que leva à discriminação. A discriminação, por sua vez, significa pôr em prática esse preconceito. Ao se discriminar a variação linguística que circula na sociedade, se está, na verdade, propagando um preconceito social. Da mesma forma que se discriminam pobres, mulheres, negros, indígenas, LGBTQ+, entre outros grupos sociais e regionais. Porém, o curioso é que o preconceito linguístico está tão impregnado em nossa cultura que nem os movimentos sociais que lutam contra todos os outros tipos de discriminação se lembram de lutar contra a discriminação pela linguagem. Assim, o imaginário social estigmatiza a variação linguística do português porque supõe que há só uma língua certa, a escrita literária dos grandes escritores, a que representa a elite. Porém, baseados em conhecimento científico, vimos que há muitas normas linguísticas, a depender dos grupos sociais e do contexto sociocultural. O que deve haver, portanto, é a adequação da linguagem ao contexto de fala ou de escrita. Isso sim é indispensável e sinal de maturidade linguística dos nossos falantes. Cada um tem de transitar com familiaridade, segurança e fluência pelo vasto mundo da variação linguística. Logo, as variedades linguísticas devem ser respeitadas e são mais ou menos adequadas a determinadas situações comunicativas. Não devemos promover, portanto, atitudes de discriminação e preconceito. Devemos, sim, baseados em conhecimento científico, questionar os rótulos de certo e errado. O que podemos fazer, então, para combater a discriminação pela linguagem? Como podemos contribuir para evitar a discriminação pela linguagem? É preciso uma mudança de atitude. Uma boa contribuição, por exemplo, é não compartilhar postagens das redes sociais como as duas deste slide, que exemplificam fenômenos variáveis que estão abaixo do nível da consciência dos falantes. São, portanto, usos muito recorrentes, inclusive entre os falantes da norma culta. Por exemplo, na postagem da esquerda, se você quiser e se você querer, quando eu vir e quando eu ver, e na postagem da direita, os vários exemplos são formas variantes do subjuntivo. O subjuntivo é usado para transmitir uma ação possível, mas incerta. Ele expressa um acontecimento hipotético que ainda não se realizou por estar dependente de outro acontecimento para se realizar. O uso do subjuntivo é variável em todas as variedades do português do Brasil, inclusive na norma culta, o que tem sido atestado por diversas pesquisas sociolinguísticas. Outro exemplo presente na postagem da esquerda são as frases "eu vou comprar" e "eu vou comprar". Estudos têm demonstrado também que, até mesmo nos contextos de maior formalidade, vamos encontrar o apagamento do R final dos verbos que marcam o infinitivo, o que já é, aparentemente, até um comportamento categórico no português do Brasil. Essas duas postagens demonstram, então, que devemos desconstruir e desnaturalizar o uso da língua para discriminação e barrar a alçada escalada do preconceito. Muitos programas de televisão e de rádio, jornais e revistas, livros e manuais disseminam a discriminação pela linguagem e advogam pelo ensino do que é certo e errado. Nós não devemos estimular essas práticas da norma curta, como diz Carlos Faraco, que não tem embasamento científico. Da mesma forma que advogamos pela valorização das diferenças e riquezas culturais, devemos valorizar as diferenças de nossa língua. Vejamos outros exemplos de discriminação pela linguagem que leva ao preconceito linguístico disseminado nas redes sociais. Nas duas postagens, vemos formas usadas por falantes das diferentes variedades linguísticas
não só da culta, mas de outras normas linguísticas. Algumas são estigmatizadas, como as da esquerda, porém, também podem ser usos muito recorrentes da norma culta, que podem, inclusive, ocorrer em situações de fala e escrita não monitoradas. À direita, temos as formas seja e esteja, que não são formas do presente do subjuntivo, as formas normatizadas do presente do subjuntivo, seja e esteja, mas são usadas por falantes com baixa escolarização. Por falar nas formas seja e seja, vejam o posicionamento agressivo desta youtuber, dona do canal Não Seja Burro. O comportamento altamente discriminatório em relação à diversidade linguística é recorrente pela YouTube. Porém, também é apoiado pela maioria dos inscritos neste canal, que já chegam a 3 milhões. Também podemos ver pelos comentários realizados em seus vídeos. Portanto, se queremos contribuir para diminuir a discriminação pelo uso da língua, não devemos seguir ou compartilhar canais dessa natureza. Antes de terminar nosso vídeo, quero compartilhar uma postagem do Centro de Línguas da UFFS do campus Chapecó, na qual a gente também procura fazer uma campanha de conscientização contra não só o preconceito linguístico, mas o racismo linguístico. O racismo linguístico diz respeito a algumas expressões que podem veicular ideias racistas, como, por exemplo, usar palavras para negativar algo. Por exemplo, humor negro, a coisa está preta, ovelha negra, serviço de preto, lista negra, não sou tuas negas, denegrir, entre outros exemplos. Terminamos aqui. Espero que tenha ficado clara a diferença entre respeito linguístico e preconceito linguístico e que vocês, a partir deste vídeo, tenham se interessado mais pelo assunto. Até o próximo vídeo.